Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com mais uma história de amor que deu em caca. Todos nós já tivemos pelo menos uma vez na vida um coração partido. Grande coisa, isso acontece, são coisas da vida. Logo nos recuperamos, nos regeneramos e tocamos para frente. Eu, particularmente, jamais acreditei que alguém pudesse morrer por amor. Até conhecer a história triste que ronda a linda pousada Longfellow Wayside Inn, em Sudbury, Massachusetts. Lá é a casa de Jerusha Howe. Originalmente, a casa pertencia a Henry Longfellow, que vivia ali com sua família. Mas um incêndio misterioso que teria começado na saia de sua mulher Fanny destruiu parte do lugar, a matou e ele então ficou em depressão profunda. Fez um poema sobre o ocorrido, pegou suas coisas e foi embora. Mais tarde, a casa passou a ser de propriedade de David Howe, que fez dela uma pousada, que começou a funcionar em 1716, ficando por 4 gerações aos cuidados de sua família. Uma de suas filhas, Jerusha, também trabalhava lá, e era considerada a menina mais bonita do povoado. Além de bonita, a menina era inteligente, trabalhadora e tocava piano divinamente. Todo mundo gostava dela. E exatamente por todas essas qualidades, muitos eram aqueles que sonhavam em se casar com ela. Mas Jerusha não se interessava por isso, ela queria saber de música. Até que um viajante inglês apareceu para se hospedar em sua casa. Era um homem do mar, o que hoje a gente chama de marinheiro mercante, e que dessa vez passaria uma longa temporada em terra. E com isso, ele e Jerusha se aproximaram, começaram com uma amizade, mas em pouco tempo já estavam apaixonados. Os dois fizeram planos para se casar, e o pai de Jerusha já havia até aprovado a união. Mas o rapaz foi chamado para outra viagem, e seria um tempo bem longo no mar. E isso, claro, adiou todos os sonhos dos dois. Mas ele prometeu que escreveria todos os dias e que assim que voltasse, eles se casariam. O tempo passou, e passou, e passou, e nenhuma carta chegava, nenhuma notícia. E Jerusha continuava esperando. Meses se tornaram anos. E ela continuava a esperar, mesmo sem nenhuma notícia. Rejeitou outras propostas de casamento e aos poucos foi adoecendo, chegando ao ponto de não sair mais de casa, não ia nem à igreja, apenas ficava tocando piano. Até que um dia, aos 45 anos, ela morreu. Jerusha Howe morreu de tristeza. Com o passar dos anos, a casa foi vendida, mas continuou a funcionar como pousada, conservando muito do estilo original. Poucas coisas foram mudadas, apenas o suficiente para dar conforto aos hóspedes. Mas para Jerusha, esses anos não passaram, porque ela continua lá, esperando seu marinheiro voltar. Hóspedes e funcionários contam várias histórias sobre o local ser assombrado, e a atividade paranormal mais forte está concentrada nos quartos 9 e 10. O quarto 9 era onde Jerusha dormia, e o 10 era o seu quarto de costura, onde passava grande parte do seu tempo olhando pela janela. Um desses hóspedes contou que certa noite estava dormindo no quarto 9, quando acordou por volta das 2:30 da manhã sendo abraçado. É claro que ele se assustou, e ao olhar para o lado não viu ninguém, mas havia uma marca no colchão, como se houvesse alguém deitado ali, além de uma sensação forte de não estar sozinho. Outros homens que dormiram no mesmo quarto também relataram experiências semelhantes, além de verem um vulto de uma mulher parada no canto do quarto que observa por um tempo e desaparece logo em seguida. Também houve relatos de hóspedes que ouviram um choro que dura a madrugada toda, como se Jerusha perambulasse pelos corredores, procurando em cada quarto. Onde ela dormia, não foi feita nenhuma reforma. Está exatamente como era, inclusive com a mesma cama. Até a madeira do teto é original.
E em suas reentrâncias estão dezenas e dezenas de cartas deixadas por homens que dormiram ali. Algumas são de hóspedes que tiveram algum tipo de experiência paranormal com o fantasma dela. Outras sobre histórias de amor, que assim como a história de Jerusha, deram errado. E as cartas são tantas que no canto, perto da janela, existe um baú lotado delas. E, inclusive, há muitas declarações de amor a ela. Durante as madrugadas é comum ouvir o piano tocando, mas quando se chega à sala de música está tudo vazio e muito frio. Há relatos de hóspedes e funcionários que durante a noite conseguem ver algo como um vulto que passa rapidamente pelos corredores e que faz a temperatura baixar bastante por alguns minutos. Mas depois tudo volta ao normal. E a única sensação ruim relatada foi a de tristeza. Claro que há pessoas que ficam extremamente apavoradas com as manifestações de mudança de temperatura, com arrepios que sentem, e também quando ouvem passos bem ao lado delas. Mas a maioria dos hóspedes, os que conhecem a história dela, dizem que chegam até a se sentir-se muito bem. E até os casais que se hospedam ali sentem que o seu amor é fortalecido. Uma névoa branca com forma humana sempre é captada nas câmeras do quarto onde a moça dormia. Mas ao que parece, Jerusha não está sozinha na casa, porque em uma investigação paranormal, durante uma sessão de EVP, foi captada a voz que provavelmente seja dela, mas também uma outra, masculina e bastante irritada, e que de alguma forma parece deixá-la acuada, coagida. Apenas os homens que passam a noite nos quartos 9 e 10 conseguem sentir as manifestações mais fortes. Eles contam também sentir que são tocados e sentem um estranho formigamento que percorre todo o corpo. Alguns são acordados por uma voz feminina que os chama. Apesar de tudo isso, Jerusha não é uma entidade sexual. Ela não se trata de um súcubus, como muitos podem pensar. Ela apenas não se deu conta de que está morta, de que seu amado não vai mais voltar. E só continua esperando e procurando em cada homem o seu marinheiro perdido. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.